Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Um abraço a todos, irmãos. Você ainda que não é inscrito em nosso canal, te convido a se inscrever, tá certo? Dê um joinha, toca um sininho para você ser notificado, tá bom? Hoje nós vamos trazer um vídeo, uma mensagem. A volta de Jesus se aproxima. Capítulo 24 de Mateus, versículos 6 e 7, diz assim: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, grandes desgraças em diversos lugares. Nós lemos aqui Mateus 24, versículos 6 e 7. Olhe bem, irmãos. Jesus já havia falado essas palavras há cerca de 2000 anos. Aí eu perguntaria, será que alguém arrisca dizer que isso não está acontecendo? Que tudo isso que nós lemos aqui, reino contra reino, fome, pestes, desgraças, em vários lugares, não estaria acontecendo? É uma indagação, né? Mas será que Jesus, há 2000 anos, mudou? Cumprindo fielmente a palavra de Deus. Jesus citou todas essas coisas após os apóstolos terem lhe questionado sobre sinais que precederiam, ou seja, que antecipariam o fim do mundo. Uma pergunta muito natural até mesmo nos dias atuais. Quais são os sinais que vão preceder a volta do Senhor, né? Um dos sinais citados por Jesus são as guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Sabemos que muitos homens na terra, eles procuram justificar a guerra com o pretexto de buscar a paz. Olha que coisa terrível, né? Eles justificam a guerra com o pretexto de buscar a paz. Mas a verdadeira paz, queridos, não se consegue pelo uso de violência. Não se consegue no braço. Com certeza essa não é a vontade de Deus. Mateus 5,39. A paz que o homem tanto busca é uma utopia. O homem não vai encontrar essa paz, é um sonho, é uma ilusão. Ele nunca será alcançada. Isso porque Jesus declarou: tudo isso será apenas o princípio das dores. Nós lemos aqui em Mateus 24:8. Mas em meio a tantas guerras e grandes caos, Jesus deseja conceder sua paz a todos aqueles, né? A todos aqueles que buscam a sua presença em oração. Jesus nos disse, né, antes de concluir seu propósito na terra, antes de acabar toda a sua missão na terra, ele disse: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Então a paz interior de que Paulo sentiu quando preso foi uma demonstração clara de como o Espírito Santo age na vida, né, na vida do cristão. Cristão que eu estou falando que ora e que confia no Senhor. 1 Pedro 3,12. A paz do cristão, irmãos, fiel, não depende de atuações externas. Não depende, tá? Mas sim da certeza que ele está vivendo. Esse é fato, para agradar a Deus. A maneira que eu vivo para agradar ao meu Deus, é aí que expressa a minha paz. Mesmo que isso importe em perseguição, mesmo que sejamos perseguidos, nós temos paz com Cristo, tá? Jesus e os apóstolos disseram que as perseguições são inevitáveis. É inevitáveis. Teremos perseguições, seremos perseguidos, seremos afrontados. Está lá em Mateus 5, está em 2 Timóteo 3. Quando o homem se entrega a Jesus, tá? Quando ele se entrega a Jesus, ele não deve se preocupar demasiadamente com as terríveis coisas que estão acontecendo no mundo. Não. Está tendo uma epidemia agora, pode ser uma febre amarela, um rubéola, sei lá, uma peste de qualquer natureza. Nada disso deve abalar.
devemos ficar sujeitos, devemos obedecer, nos prevenir, nos resguardar, mas isso não deve servir de apavoro. Isso porque não há como controlar esses eventos, não tem como controlar essas coisas. Tudo isso já foi previsto por Deus. E se foi previsto por Deus, a gente tem que obedecer apenas, mas não causar terror, temor, medo, assombro, nada disso. Porque esse mundo em que vivemos está dominado pelo pecado e será destruído no dia da ira de Deus. Nós que lemos a Bíblia sabemos disso. Segundo a palavra de Deus, o mundo será destruído com fogo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão, com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, segundo Pedro. Porque assim como está escrito, Jesus voltará como um ladrão, não está escrito? Ou seja, numa hora que ninguém espera, que ninguém aguarda, ele vai chegar assim, num piscar de olho. Depois que Jesus levar consigo todos aqueles que foram fiéis às suas palavras, que está se falando, se referindo ao arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, virá o dia da ira de Deus, revelado como o dia do Senhor, porque aí Deus vai começar a trazer todas essas coisas na terra, e aí o povo vai entender, que a ira divina será desferida contra os homens inconversos que insistem em continuar agindo contra a sua vontade revelada. Os homens virar as costas para Deus, obstinados, presunçosos, Somente aqueles que se arrependerem e se entregarem a Jesus serão poupados da ira de Deus. Quer dizer, somente quem realmente se arrepender, vai ser poupado. As pessoas precisam, dar mais importância à palavra, às palavras que Jesus revelou. Algumas pessoas vivem num perigoso auto-engano, Muitos se consideram cristãos quando nem sequer reconhecem seus erros diante de Deus, nem buscam corrigir. Pessoas cheias de pecado, cheias de coisa errada e não procuram se consertar diante de Deus. Mas os verdadeiros cristãos, irmão, devem levar um padrão de vida diferente das pessoas que não conhecem Jesus. Totalmente diferente. Aí que João diz, filhinhos, não ameis o mundo, Como o próprio Jesus disse, o cristão deve ser o sal e a luz do mundo. Tremendo isso aqui, Os cristãos, com seu modo de viver, devem iluminar as trevas, ora tão evidentes no mundo, e dar-lhe um novo gosto. Nós somos o tempero dessa terra, Então, segundo a Bíblia, o mundo será destruído juntamente com todos aqueles que desprezam o amor de Deus e por não se aproximarem de Jesus, Então, a única forma para o homem escapar da ira de Deus é o arrependimento e conversão. Falando sobre arrependimento, a gente vai lembrar aqui uma das passagens mais fortes, tremendas de arrependimento. Para mim, que eu admiro muito, é aquela confissão do ladrão perdoado na cruz. Fantástico. O arrependimento daquele moço, ao contemplar toda aquela cena de Jesus ali no Calvário, ele foi direto: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Aleluia. Ali nasceu um arrependimento vivo, um arrependimento verdadeiro, Então a Bíblia declara: o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa. Então o apóstolo São Pedro declarou diante de 5.000 pessoas: arrependei-vos, convertei, sejam apagados os vossos pecados. Está lá em Atos 3. Mas o que significa converter-se? Conversão significa mudança de rumo, mudar a direção, ou seja, significa tomar uma nova direção, buscando viver segundo os padrões que Deus estabeleceu em sua palavra. Jesus diz que sua missão é nos dar uma vida melhor, É nos dar uma vida melhor. Eu vim para as ovelhas, perdidas. Então, ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, tá certo? Jesus nos oferece uma vida diferente, uma vida realmente abundante. Jesus diz para todos que estão cansados de um mundo cruel e injusto: vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Deus mostrou o seu infinito amor ao enviar o seu Filho, né, o seu único Filho, Jesus, para morrer por nós. Então, veja bem, mesmo que todos sejamos pecadores, então, Romanos 5 tem a passagem maravilhosa, eu gosto muito dessa passagem, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Ó, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não importou com a minha situação, ele não se importa com a sua situação. A salvação é um dom gratuito de Deus, você não paga nada por ela, tá? Mas como tudo que é gratuito, temos que entender, temos que estender as mãos para recebê-la. Ninguém poderia fazer isso em nosso lugar, né? Cabe então a cada um aceitar ou então rejeitar tão grande ato de amor. Devemos refletir, irmãos. É tempo de refletir, é tempo de pensar. Em meio a tantas guerras, a tantas tribulações, né? Jesus é onde podemos encontrar descanso e paz, tá certo? Não se turbe vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que Deus te abençoe. Inscreva no nosso canal. Até nosso próximo vídeo.